Não farás imagem de escultura. Na ordem que encontramos nas Escrituras, esse é o segundo mandamento da lei de Deus. Vamos considerar esse mandamento e ver como ele está sendo transgredido mesmo pelo povo que se nomeia de povo de Deus e que também de reprovar a confecção de imagens para adorar. Para tudo o homem quer ter representação e para tudo ele faz imagem, mesmo para as coisas que não se veem como energia elétrica, vento, pensamento, além de sentimentos e abstrações como amor, ódio, desejo, paixão, etc. Assim, um homem quer sempre ter algo diante de seus olhos a fim de formar ideia e juízo delas. Por isso também quer fazer imagem dos seus objetos de cultos e adorações. Mas isso não está de acordo com o propósito divino que, na síntese moral deixada para o homem, disse expressamente: não farás para ti imagem de escultura. Não te curvarás a ela, nem lhe darás culto. Êxodo 20, verso 4 e 5. O próprio Deus, quando da formação da nação de Israel, não apareceu em forma alguma a eles, a fim de que o povo não fizesse imagem dele para adorar. Veja: guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra, que não levanteis os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles e sirvas a aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Deuteronômio 4, verso 9 ao 15. Por conseguinte, quando Moisés morreu, o próprio Deus providenciou o sepultamento dele, pois que Moisés era muito temido e querido pelo povo contemporâneo seu, os que sob a sua liderança estiveram demandando para Canaã a terra da promissão. Apesar do respeito que os seus liderados tinham por seu líder, ele previu que, após a sua morte, eles iriam se desviar do propósito determinado por Deus para eles e que eles fariam imagens e adorariam os exércitos dos céus e que, por isso, eles seriam espalhados pelo meio dos povos e que Deus os puniria por isso. Veja: mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa, ou por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Porque eu nesta terra morrerei, não passarei o Jordão. Porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhante de alguma coisa, e fizerdes o que é mau aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira. Porque tomo por testemunha contra vós o céu e a terra, que certamente logo perecereis da terra, a qual passado o Jordão para possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. E o Senhor espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações das quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Deuteronômio 4, verso 20 ao 28. Mas não é fácil. O povo quer ver para crer. E assim, não atentando para as palavras do Senhor, imaginam fantasias e vaidades que sutilmente vão medrando como erva daninha no meio da comunidade separada e escolhida para ser povo escolhido, nação santa e sacerdócio real. Enquanto Moisés demorava no monte de Sinai, o povo instou com seu irmão Arão, o sacerdote, para que lhe fizesse um Deus para que fosse diante deles, o qual, dando ouvidos a ele, fez conforme a sua vontade, o que resultou em ira da parte de Deus e morte para milhares do povo. E Deus teria destruído todo aquele povo se Moisés não se tivesse interposto entre o povo e Deus, suplicando por ele ao Senhor. No passado, talvez desde a prática dos povos pagãos que circunvizinhavam o povo escolhido, eles fizeram imagens do sol, da lua, das estrelas, além de imagens de homens que eles consideravam iminentes ou ilustres, transgredindo os mandamentos da lei de Deus. Veja,
E serão assolados os vossos altares, e quebradas as vossas imagens do sol, e derribarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos. Ezequiel 6,4. E a glória do seu ornamento ele a pôs em magnificência, mas eles fizeram nela imagem das suas abominações e coisas detestáveis. Por isso eu lhe tenho feito coisa imunda. Ezequiel 7,20. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas ainda tornará a ver maiores abominações. E levou-me à porta do átrio, e então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e Jaazanias, filho de Safã, em pé no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário. E subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. E disse-me, ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. E disse-me, vês isto, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Então me disse, vês isto, filho do homem? Há, porventura, coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, torna a irritar-me, e eles achegaram o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem os ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Ezequiel 8, do verso 6 ao verso 18. E tomaste dos teus vestidos, e fizeste lugares altos pintados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles, como nunca sucedera, nem sucederá. E tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens, e te prostituíste com elas. E tomaste os teus vestidos bordados, e as cobriste, e o meu azeite e o meu perfume puseste diante delas. E o meu pão que te dei, a flor de farinha e o azeite e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas de encher suave, e assim foi, diz o Senhor Deus. Além disto, tomaste a teus filhos e tuas filhas que me tinhas gerado, e os sacrificaste a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? E mataste a meus filhos e os entregaste a elas para os fazerem passar pelo fogo. E em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando tu estavas nua e descoberta e revolvida no teu sangue. E sucedeu, depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor Deus, que edificaste uma abóbada e fizeste lugares altos em cada rua. A cada canto do caminho edificaste o teu lugar alto, e fizeste abominável a tua formosura, e alargaste os teus pés a todo o que passava, multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos grandes de carne, ou de grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição para me provocar a ira. Por isso estendi a minha mão sobre ti, e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade das que te odeiam, das filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Também te prostituíste com os filhos da Assíria, porquanto eras insaciável, e prostituindo-te com eles, nem ainda assim ficaste farta. Antes multiplicaste a tua prostituição na terra de Canaã até a Caldeia, e nem ainda com isso te fartaste. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas, obra de uma meretriz imperiosa. Edificando tu a tua abóbada ao canto de cada caminho, fazendo o teu lugar alto em cada rua. Nem foste como uma meretriz, por desprezar-te a paga, foste como uma mulher adúltera que, em lugar do seu marido, recebe os estranhos. A todas as meretrizes dão paga, mas tu dás os teus presentes a todos os teus amantes, e lhes dás presentes para que venham a ti de todas as partes, pelas tuas prostituições. Assim que contigo sucede o contrário das outras mulheres nas tuas prostituições, pois ninguém te procura para a prostituição, porque dando tua paga, e a ti não sendo dada a paga, fazes o contrário.
Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, porquanto se derramou o teu dinheiro e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, como também com todos os ídolos das tuas abominações e do sangue de teus filhos que lhes deste, portanto, eis que ajuntarei a todos os teus amantes com os quais te deleitaste, como também a todos que amaste, com todos que odiaste, e ajuntá-los-ei contra ti em redor, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam toda a tua nudez, e julgar-te-ei como as adúlteras e as que derramam sangue, e entregar-te-ei ao sangue de furor e de ciúme, e entregar-te-ei nas mãos deles, e eles derrubarão a tua abóbada, e transformarão os teus altos lugares, e te despirão os teus vestidos, e tomarão as tuas joias de enfeite, e te deixarão nua e descoberta. Então farão subir contra ti uma multidão, e te apedrejarão, e te traspassarão com as suas espadas, e queimarão as tuas casas a fogo, executarão juízos contra ti aos olhos de muitas mulheres, e te farei cessar de ser meretriz, e paga não darás mais. Assim satisfarei em ti o meu furor, e os meus ciúmes se desviarão de ti, e me aquietarei, e nunca mais me indignarei. Porquanto não te lembraste dos dias da tua mocidade, e me provocaste a ira com tudo isto, eis que também eu farei recair o teu caminho sobre a tua cabeça, diz o Senhor Deus, e não mais farás tal perversidade sobre todas as tuas abominações. Eis que todo que usa de provérbios usará contra ti este provérbio, dizendo, tal mãe, tal filha. Tu és filha de tua mãe, que tinha nojo de seu marido e de seus filhos, e tu és irmã de tuas irmãs, que tinham nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Etéia, e vosso pai a morreu, e tua irmã, a maior, é Samaria, ela e suas filhas, a qual habita à tua esquerda, e a tua irmã menor, que habita à tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia não andaste nos seus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações, mas como se isto fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Vivo eu, disse o Senhor Deus, que não fez Sodoma, tua irmã, nem ela, nem suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu isto, as tirei dali. Também Samaria não cometeu metade de teus pecados, e multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e justificaste as tuas irmãs com todas as tuas abominações que fizeste. Tu também, que julgaste as tuas irmãs, leva a tua vergonha pelos pecados que cometeste, mais abomináveis do que elas, mais justas são do que tu, envergonhando-te logo também, e leva a tua vergonha, pois justificaste as tuas irmãs. Eu, pois, farei voltar os cativos delas, os cativos de Sodoma e suas filhas, e os cativos de Samaria e suas filhas, e os cativos do teu cativeiro dentre elas, para que leves a tua vergonha e sejas envergonhada por tudo o que fizeste, dando-lhes tu consolação. Quando tuas irmãs, Sodoma e suas filhas, tornaram o seu primeiro estado, e também Samaria e suas filhas tornaram o seu primeiro estado, também tu e tuas filhas tornarão o vosso primeiro estado. Nem mesmo Sodoma, tua irmã, foi mencionada pela tua boca no dia da tua soberba, antes que se descobrisse a tua maldade, como no tempo do desprezo das filhas da Síria e de todos que estavam ao redor dela, as filhas dos filisteus, que te desprezavam em redor. A tua perversidade e as suas abominações tu levarás, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor Deus, eu te farei como fizeste, que desprezaste o juramento, quebrando a aliança. Contudo, eu me lembrarei da minha aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e te confundirás quando receberes as tuas irmãs maiores do que tu, com as menores do que tu, porque tais darei por filhas, mas não pela tua aliança. Porque eu estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembre disso e te envergonhes, e nunca mais abras a tua boca por causa da tua vergonha, quando eu te expiar de tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Ezequiel 16, do verso 16 ao 63. E aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus pintadas de vermelho, cingidos de cinto nos seus lombos e tiaras largas e tingidas nas suas cabeças, todos com parecer de príncipes, semelhantes aos filhos de Babilônia em Caldeia, terra do seu nascimento. E enamorou-se deles, ao lançar sobre eles os seus olhos,
e lhes mandou mensageiros da Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito dos amores e a contaminaram com as suas impudicícias, e ela se contaminou com eles. Então sua alma apartou-se deles. Assim, pois, a descoberto as suas devassidões, descobriu a sua vergonha. Então minha alma se apartou dela, como já tinha se apartado minha alma de sua irmã. Todavia ela multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade em que se prostituíra na terra do Egito. E namorou-se dos seus amantes, cuja carne é como a de jumento, como os seus membros são como de jumento, cujo fluxo é como de cavalos. Assim, trouxeste à memória a perversidade da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios, por causa dos peitos da tua mocidade. Ezequiel 23, verso 14 ao 21. Apesar de toda a experiência que hoje temos recebido através das Sagradas Escrituras, ainda assim não são poucos que transgridem o mandamento e fazem imagens ou utilizam-se de imagens, ainda que não para adorar, mas para reverenciar e ou representar. É o caso das imagens que os evangélicos utilizam para representar a Jesus e ao Espírito Santo. A primeira obtida de um pintor pagão, que idealizou uma imagem vaidosa de um varão vistoso, de olhos verdes e cabelos louros e longos. É vaidosa porque o Jesus, que a Escritura lhe traça o perfil, era sem beleza ou formosura. Veja, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raio de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que desejássemos. Isaías 53, verso 1 e 2. Outros sim, também fazem representação do Espírito Santo usando um pássaro para isso, apesar de o apóstolo Paulo ser enfático quando diz o motivo pelo qual Deus entrega os homens a espírito devassos ou predisposição mental reprovável, que resulta em homossexualismo, por fazerem e adorarem imagens. Veja, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornam-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e répteis. Aqui nós vemos que a glória de Deus, então, não é apenas brilho e fulgor, mas é um adjetivo da lei de Deus, porque eles mudaram a glória de Deus. Então, se a glória de Deus fosse fulgor ou brilho, o homem não poderia mudar. Então, isso é como uma referência ao mandamento de Deus. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrar seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, os seus mandamentos em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário da natureza. E, semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, néscios, infernos contados, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Romanos 1, do verso 18 ao 32. Apesar de os evangelhos dizerem que conhecem a Deus, uma escritura diz que quem diz que conhece a Deus e não gosta do seu mandamento é mentiroso. Mesmo as igrejas que dizem ter os mandamentos de Deus, hoje estão usando imagens nas suas literaturas e imagens copiadas de pagãos. As crenças pertencentes a essas organizações utilizam-se de objetos que as fazem também transgredir os mandamentos de Deus, quais sejam ídolos de homens e mulheres que chamam de bonecas, além de outros que representam poderes humanos e malignos, imagens de feras carnívoras, como ursos. Todas essas coisas são abomináveis a Deus e o aborrecem e são reprovadas por ele.
que em seu mandamento expressamente diz: não farás imagem de escultura, não as servirás nem lhe darás culto. Aqueles que se dizem mais sábios que os gentios tomam emprestado estes símbolos utilizados por eles para inserir na sua literatura de templos, como uma imagem que dizem ser o coração, um símbolo utilizado pelos pagãos como símbolo de amor, apesar de Deus. Pelo profeta Jeremias dizer que o coração do homem é perverso, e Jesus ter dito que do coração do homem procedem maus pensamentos, adultérios e loucura da vida. Ainda outros símbolos utilizados pelos gentios são também usados pelos evangélicos, quais sejam imagem do sol, de estrelas, de astros, etc. Hoje criaram a imagem da formiguinha de Jesus, fazendo tal qual os gentios que não conhecem a Deus, esquecendo-se assim do Deus que tanto dizem amar e adorar. Como vimos, não é sem razão que Deus não mais opera com poder no meio desse povo, ainda que vivam dizendo que Deus tem feito maravilhas nos seus meios. Além de tudo isso, há ainda outras formas de transgressão. Alguns templos são adornados com pinturas paisagísticas nos seus altares, além de árvores junto ao altar que deveria ser de Deus, mas que assim são dedicados aos demônios, já que contraria a vontade de Deus. Por isso, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Êxodo 20, verso 4 e verso 5. Olhe prestes, missionário.